Hoje vamos explorar os principais desafios e estratégias para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico, fundamentais para garantir a melhoria do serviço de saneamento, especialmente em pequenos municípios. Vamos discutir a importância do planejamento adequado para uma gestão mais eficiente e inclusiva, além de atender como esses planos contribuem para a transformação da qualidade de vida e o impulso ao desenvolvimento sustentável das cidades. Fique conosco e descubra como o PMSB, o Plano Municipal, bem estruturado, pode fazer a diferença no futuro das cidades. Bom, vamos conversar então com Bruno Lopes de Assis, engenheiro do Ministério das Cidades, que daqui a pouco vai se apresentar com mais detalhe, um especialista no tema de saneamento estruturante, para entender melhor como os planos municipais de saneamento básico, o famoso PMSB, como nós titulamos a sigla, impactam a gestão pública local e, claro, nosso dia a dia e como também o futuro das cidades com seu desenvolvimento. Então, sem mais delongas, Bruno, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que você apresentasse o seu vasto currículo e experiência para os nossos ouvintes. Boa tarde, pessoal. Fico muito feliz em estar participando aqui dessa iniciativa do podcast, que é uma oportunidade de disseminar, né, o saneamento, o tema saneamento para estudantes, para os municípios, principalmente os municípios que estão nesse projeto do Plano Sanear, né, construindo o plano. E meu nome é Bruno, como foi falado, eu sou engenheiro do Ministério das Cidades, faço parte da coordenação técnica de saneamento estruturante e eu já trabalhei na FUNASA desde 2012, trabalho com planos municipais de saneamento, né, acompanhando os instrumentos de repasse para financiar os planos municipais de saneamento, inicialmente na Bahia e agora com o projeto Plano Sanear nos estados da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Bruno, nós temos uma meta com o marco legal de universalizar os serviços de saneamento até 2033. Mas para isso precisamos entender alguns elementos estruturantes, como é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, acho que é muito importante a gente começar explicando para os ouvintes o que é esse plano e também por que ele é tão importante para os municípios e como ele se conecta como uma importante ferramenta para que a gente possa alcançar a meta de universalização. Muito bem. Quando se pensa, né, nas funções de um prefeito como gestor do município, e quando ele monta a sua equipe de trabalho, a gente espera desse prefeito que ele estruture o planejamento das políticas públicas de interesse do município. Isso é algo que é a obrigatoriedade dele e está na Constituição, que é a responsabilidade do município, né, fazer o planejamento de temas de interesse local. E com saneamento não é muito diferente, né? O planejamento do saneamento ele deve ser feito de forma que, dentro de um horizonte temporal, toda a população do município tem acesso a serviços de saneamento com qualidade. É o que chamamos da universalização de serviços de saneamento. Então, respondendo a sua pergunta, o Plano Municipal de Saneamento Básico, o PMSB, nada mais é do que o caminho proposto para que o município tem que percorrer para se chegar à universalização do saneamento. E esse caminho, né, deve ser traçado ouvindo toda a população municipal, considerando as suas propostas, os seus anseios, as suas expectativas. Deve considerar o atendimento ao município como um todo, com ações previstas nas áreas urbanas e principalmente nas áreas rurais dos municípios, que são as áreas mais necessitadas. Essas ações devem basear-se em diagnóstico, na qual se tem um panorama geral de serviços de saneamento, entendendo o grau atual de satisfação com a qualidade desses serviços pela população, identificando os déficits e os respectivos locais com os déficits, principalmente analisando as causas desses déficits. Ou seja, tem que ter um diagnóstico, né? E a partir daí são estabelecidas as metas progressivas para a universalização dos serviços de saneamento e quais as ações propostas de curto, médio e longo prazo para atendimento dessas metas, bem como são estimados os custos dessas ações ao longo do horizonte do plano e quais as formas de financiamento. Ou seja, todo esse processo deve ser monitorado por um sistema de informação, a qual deve registrar a evolução do atendimento do plano e a evolução dos indicadores de saneamento, os indicadores, né, de acesso aos serviços de saneamento. E, por fim, o plano com metas e ações propostas deverá ser revisado periodicamente. Tudo isso com controle social, ou seja, não só com a participação da população, mas também com acompanhamento e principalmente com a validação do que for decidido. Em resumo, o plano municipal deve conter o diagnóstico dos serviços, o prognóstico, ou seja, as metas progressivas para a universalização, os planos, projetos e ações propostos para atender essas metas e um sistema de monitoramento e uma revisão periódica.
Todas essas ações estruturantes que o Bruno está falando diz respeito a 4 eixos, 4 componentes do saneamento, né? Que abastecimento de água, manejo e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, drenagem e esgotamento sanitário. De uma maneira, como que eu posso dizer, mais pedagógica, para traduzir todo esse conhecimento técnico e estruturante, o plano municipal é um instrumento que prepara para que o município possa indicar as obras que devem ser feitas. Sim, Não são as obras ainda, mas é todo um planejamento e um estudo técnico, considerando o diagnóstico, o prognóstico, os programas, projetos e ações, considerando também a sustentabilidade financeira das soluções propostas e também fazendo um levantamento de quanto que deve ser investido naquele município para alcançar as metas, que isso faz parte de um dos produtos que compõem o plano, mas na frente o Bruno vai detalhar um pouco quais são esses produtos, a importância de cada um, como eles sim, se interceptam para um produto, né, para um plano que é composto por diversos produtos, mas isso é muito importante para que a gente possa propor. Será se esse recurso que o município está tentando, né, galgar, solicitar à União, é eficiente? Será se realmente é prioritário começar uma obra de abastecimento de água em tal comunidade? E é essa a solução técnica prioritária? Essa é a escolha? Essa é a melhor escolha? Essa tomada de decisão é realmente resolutiva no sentido de efetividade? Vai resolver os problemas? Porque às vezes o município solicita um recurso da União para construir uma ETA em tal comunidade, mas essa ETA ela tem a capacidade de atender à demanda do consumo de água daquela população e considerando o censo demográfico, é a melhor escolha? E será se ela é realmente a melhor tecnologia em ordem de prioridades de ações emergenciais? O plano prevê tudo isso. Então, o município ele precisa ter esse instrumento estruturante de planejamento para fazer uma tomada de decisão, ou seja, as obras virão realmente eficazes com o plano municipal. Então, é importante para acessar os recursos, é importante para, no futuro, a gente ter obras que sejam assertivas. Diante disso, Bruno, quais são as principais etapas de elaboração do PMSB, do Plano Municipal? Né? Quais são os primeiros passos que o município tem que dar e como um município começa a dar os primeiros passos nesse planejamento? E desde já, se você puder já indicar os produtos. sim, sim. A primeira etapa, né, é a criação de estratégia de mobilização, participação social e comunicação, que nada mais é um roteiro de eventos, capacitações, oficinas, dinâmicas e divulgação para garantir a participação e principalmente a contribuição da população nesse plano. Segunda etapa é a construção de diagnóstico do saneamento no município, que contém, como eu disse anteriormente, o panorama, avaliação e as expectativas da população, os déficits e as suas causas. A terceira etapa é a do prognóstico, no qual se estima um cenário mais realista para se estabelecer as metas de curto, médio e longo prazo, tanto de consumo de serviços de saneamento, quanto para atendimento dessa demanda ao longo do horizonte de planejamento, que nesse caso a gente propõe que seja um horizonte temporal de 20 anos, né? Essas ações deverão ser hierarquizadas conforme prioridade estabelecida, né, decidida juntamente com a população, bem como orçada, indicando responsáveis pela execução de cada uma e as possíveis fontes de financiamento. Tudo isso dentro de um plano de execução. Deveria também ser elaborado um sistema de informações com indicadores para acompanhamento das ações executadas do plano e da evolução do atendimento dos serviços de saneamento. E o primeiro passo para o município iniciar seu plano é o estabelecimento de uma estrutura de governança, né, desse plano. Nós propomos a criação de 2 grupos de trabalho, o qual chamamos de comitês, né, que trabalharão em conjunto com a equipe da Univasf e com o Ministério das Cidades para a construção do plano. É muito interessante que o prefeito, os secretários e toda a equipe de gestão de cada município entenda a importância e a oportunidade desse momento, no qual é disponibilizado uma equipe fantástica que o projeto Plan Sanear montou e colabore de diversas formas, né, para a construção do plano. Seja com a disponibilização de servidores para os comitês, disponibilização de locais estruturados para os eventos do município, disponibilizando transporte para as populações de locais mais distantes para participar dos eventos setoriais e, principalmente, fornecendo as informações e analisando todas as versões dos documentos a serem produzidos, que foi certamente chamado de produtos aqui. Bom, os comitês, o senhor vai detalhar depois os comitês, sendo Uhum. executivo de coordenação, mas são as instâncias que elaboram
o plano, os produtos que compõem o plano, tendo o comitê executivo, uma instância mais técnica, de coordenação, mais de representatividade, saber popular, mas enfim, essas duas instâncias elas representam o município no processo de elaboração do plano. Mas o plano, mesmo que o município, a gestão, seja o titular, o município é o titular de serviço de saneamento, o plano não é da gestão municipal, o plano não é do município, o plano é da sociedade, é do povo. Então é muito importante, em um outro episódio com a Rosana Lima, a gente discutir o papel e a importância da participação social, mas a gente falando todos esses elementos técnicos, muitas das vezes jurídicos, estruturantes de saneamento, de planejamento, é muito importante sempre frisar. Por que saneamento básico é tão importante? Se a gente considerar que o desenvolvimento da cidade, da civilização, começa com saneamento básico. A existência humana precisa dos serviços de saneamento básico, abastecimento de água, ninguém vive sem água, manejo de resíduos sólidos, esgotamento sanitário, previne as doenças, drenagem, que tem essa segurança das cidades, questão de inundações, entre outras. Então, tudo isso é importante, pois impacta na vida das pessoas. É sempre bom a gente trazer esses elementos de que como que por detrás da melhoria da qualidade de vida existe todo um trabalho, uma trajetória estruturante para depois chegar às obras, para que pessoas tenham uma vida transformada em qualidade de vida. Diante disso, qual é a função de cada um desses comitês e como eles ajudam a garantir que o plano seja bem-sucedido, o plano do povo e para o povo? Os comitês executivos e de coordenação fazem parte da estrutura de governança do plano que eu falei agora há pouco, né? Esses dois grupos de trabalho são equipes multidisciplinares, compostos por representantes das prefeituras e suas respectivas secretarias, profissionais da equipe da Univasf, né, com engenheiros, assistentes sociais, sociólogos, geógrafos e outros profissionais, né, membros de conselhos municipais, vereadores, representantes dos prestadores de serviços de saneamento no município e membros da sociedade civil organizada como um todo, ou seja, todas as partes interessadas fazendo parte desses dois comitês. O comitê de execução, ele tem a função de elaborar todos os documentos, os quais chamamos de produtos, e conduzir todos os eventos previstos na elaboração do plano. É importante que os membros desse comitê, que representam o município, contribuam de forma produtiva e proativa para o fornecimento das informações necessárias para a construção dos produtos. Já o comitê de coordenação, ele tem a função principal de avaliar os documentos e os eventos da elaboração do plano, e caso seja necessário, sugerir a revisão dos mesmos. Lembrando que, para a composição desse comitê, o de coordenação deverá ser respeitada a paridade quanto à quantidade de membros do poder público municipal e da sociedade civil organizada. É muito importante também que o comitê de coordenação seja bastante atento e atuante quanto à análise desses documentos, desses produtos, né? Verificando a pertinência das informações dos produtos e o cumprimento da participação popular, ou seja, também é importante o controle social nesse processo. E é função do comitê de coordenação avaliar, né, se isso está sendo cumprido, se a população está tendo voz, está tendo oportunidade não só de participar, e de estar tendo toda a estrutura para poder estar nos eventos, né? Então é isso. Então os comitês, na verdade, são regidos por um regimento interno, né, um documento que é construído e votado entre eles para validar. Ele é apresentado, né, e validado pelos próprios membros, e nesse regimento contém as regras para ordenar a atuação dos comitês ao longo da construção do plano. Os comitês, eles são quem elaboram o Plano Municipal de Saneamento Básico, mas não é porque você não está num comitê executivo ou de coordenação, falando assim, caso tenha algum ouvinte de algum dos municípios contemplado pelo Plano Sanear, que você não pode participar ou que você sinta que você seja menos pertinente do que alguém do comitê. Não, o plano é para o cidadão. Então, você sim pode e deve colaborar. Em algumas reuniões que a gente tivemos com os municípios, eu costumava falar que é muito importante que toda a população saiba, está acontecendo um processo relevante no meu município, que eu pertenço a ele, eu faço parte, eu posso contribuir, eu devo contribuir. Então, a gente sempre reforça para a gestão municipal fazer essa divulgação, para que todos possam saber. Né? Então, as estratégias de comunicação é muito eficiente nesse sentido. Isso é garantido também nas metodologias dos eventos setoriais, dos eventos públicos. Nas oficinas, majoritariamente, vamos ter a figura dos comitês, mas nada impede que participe, que assista a esse processo. Muitas das contribuições da população é dessa percepção da qualidade dos serviços. No episódio anterior, a gente conversou com Rosana sobre essa necessidade, muitas vezes, de ser um tradutor. Porque o gestor fala uma linguagem
de desenvolver o município, o economista de ver os gastos, o engenheiro de fazer o diagnóstico, de dimensionar uma estação, e a população se está bem servida e se atende às suas necessidades. Então, a gente extrai muitos conhecimentos técnicos para o diagnóstico nos eventos setoriais, nos prognósticos também, através dessa tradução do conhecimento vindo da fala, do saber popular, das experiências do cotidiano. Porque, no fim, nós não podemos perder que o sentido é que o plano seja para a população. O sentido disso tudo é que as pessoas tenham qualidade de vida. E, Bruno, nós temos vários produtos que compõem o plano, né? Você pode apresentar alguns desses produtos e também do produto do A ao G, seria interessante você apresentar quais são esses produtos e, principalmente nessa etapa inicial, diferenciar qual a diferença do produto A, do B e do C, a diferença entre eles e qual a importância deles dentro do plano. É isso, para organizar, né, e facilitar a elaboração do plano municipal, o termo de referência que nós estamos utilizando no Plano Sanear, ele divide, né, essas informações dos planos em 7 produtos, como você falou, do A até o G. O produto A consiste nas atividades iniciais de planejamento do plano. Ou seja, nessa etapa é formado oficialmente o comitê executivo a partir de uma portaria do município, né? Ou seja, o prefeito institui a portaria estabelecendo quais são os membros desses comitês. E também nessa etapa são mapeados os atores sociais do município, que nada mais é do que as pessoas com poder de mobilização, formadoras de opinião e que podem contribuir de forma mais ativa, né, na construção desse projeto. No produto A também são definidos os setores de mobilização, que é a divisão territorial do município para a realização dos eventos setoriais, de forma a proporcionar a participação de toda a população, né? Como você falou, que é muito importante na construção, porque realmente o plano não é do município, do poder público, não são dos comitês, e o plano também é da população, do município como um todo, né? É um conjunto de atores que são donos e fazem parte desse plano ao mesmo tempo. E, por fim, do produto A, né, nesse momento também é apresentada a proposta da equipe que pode compor o comitê de coordenação, ou seja, são apresentados nomes que podem fazer parte desse comitê. Já no produto B, é construída a estratégia de mobilização, participação social e comunicação, ou seja, aqui vai estar apresentado todo o script, né, de eventos, dinâmicas, metodologias de comunicação e mobilização para garantir a participação de toda a população, toda a sociedade na construção do plano, na verdade. E também, nesse momento, é publicado o decreto de formação do comitê de coordenação, ou seja, aquela proposta que foi dada no produto A é validada nesse momento. É a validação do regimento interno, né? E a realização da oficina para a construção dessa estratégia, desse documento, que é o produto B, juntamente com o comitê de execução, a qual a equipe do Plano Sanear está incluída, e a realização da audiência pública, que é o evento de lançamento dos trabalhos de construção desse plano, né, para a população, para a população conhecer o que é que está sendo feito, o que é o projeto Plano Sanear, o que é o plano de saneamento, quais são as etapas e convocar também toda essa população para participar e contribuir com o plano. E o produto C, né, consiste no diagnóstico técnico com participação popular. O documento chama de diagnóstico técnico participativo, mas costuma dizer que é um diagnóstico técnico com participação popular, porque tem a junção desses saberes, né? O técnico popular, como você falou muito bem, e é constituído a partir da realização de oficinas, né? Oficinas com os comitês e a equipe do Plano Sanear, que vai conduzir esses trabalhos, bem como com as informações obtidas nos eventos setoriais, que é a que a população passa, né? O saber popular, ou seja, vai ter as reuniões em cada setor de mobilização, no qual são realizadas dinâmicas, né? Para justamente poder extrair essa informação e contribuir na construção desse diagnóstico. Repito que o diagnóstico deve abordar o panorama atual dos serviços de saneamento, apresentado de forma crítica a qualidade do serviço e a avaliação da população e os déficits e as causas dos problemas que foram elencados nessa análise. Então, é isso. Tem o produto D, o produto E, o F e o G, que são próximas etapas, né? Que aí você já passa da parte de diagnóstico e vai para a parte de que o diagnóstico, na verdade, né? Você descobre qual é o problema e do prognóstico em diante é o que é que você vai fazer em relação a essas situações. Foi falado no evento aqui que o diagnóstico é o coração do plano. E os outros produtos em diante, eu diria que são os braços e as pernas do plano, né? Que é como vai ser resolvido. Um diagnóstico bem feito vai garantir outros produtos bem feitos, Com certeza. Plano assertivo bem feito.
O Plano Municipal de Saneamento Básico é um dos primeiros passos que o município pode e deve dar para se organizar no serviço de saneamento, mas temos outros instrumentos também, como um Conselho Municipal de Saneamento Básico, como a criação de um Fundo Municipal de Saneamento Básico, que a presença de um plano contribui muito, né, e qualifica ele para esses próximos passos. Gostaria de finalizar com uma pergunta, né? O PMSB, Bruno, então, você que é do Ministério das Cidades, é obrigatório para todos os municípios brasileiros? E como essa obrigatoriedade realmente impacta a gestão pública local? Eu vou responder sua pergunta de trás para frente. Como eu disse agora há pouco, né, é de responsabilidade do município o planejamento de temas de interesse local. Está na Constituição. E a construção dos planos municipais pelo Plan Sanear, né, conduzida pelo Plan Sanear, que quem constrói é o município, nada mais é do que uma forma de promover e apresentar uma proposta para que o município realize esse planejamento do saneamento, né? Que realize esse planejamento. Então, e a construção, entendemos que é essencial que o poder público municipal conheça o seu município, né, entenda o que ele mais precisa priorizar, a destinação dos recursos, seja recursos próprios, seja recursos estaduais, federais, privados, ou até de organismos internacionais, onde é mais urgente, quais são os locais que têm os maiores déficits. Esse planejamento deve ser uma política de Estado, não uma política de um governo só, né? Sugerimos o horizonte de 20 anos seja instituído como lei, um decreto, uma portaria municipal, um ato público específico, né, instituindo o plano municipal, justamente para que a sua implantação perpasse por diferentes mandatos de prefeitos, né, para não ficar restrita as ações, a implementação desse plano à vontade de um único prefeito, ou seja, é uma lei, ou seja, quem entrar vai ter que cumprir, né? Qualquer gestor que assumir a prefeitura vai ter que ser responsável pela implementação daquelas ações previstas. E em relação à obrigatoriedade, desde 2007, quando foi instituída a Política Federal de Saneamento Básico no Brasil, para que os municípios possam receber recursos da União para saneamento, esses devem obrigatoriamente ter seus planos de saneamento instituídos. Foram estabelecidos diversos prazos, né, de 2007 para cá, para o cumprimento dessa necessidade, e esses prazos foram prorrogados diversas vezes. Entretanto, o prazo final, né, agora, sem previsão da nova prorrogação, foi de dezembro de 2024. Então, assim, é urgente, é prioritário que os municípios que não tenham plano realizem o plano para que possa ter acesso a recursos e poder participar, né, dos processos seletivos de investimento do governo. Por exemplo, agora está tendo o PAC, que é um programa que está destinando muitos recursos para saneamento para os municípios, e a existência de plano é uma prioridade, né, para que possa ser destinados recursos. É importante lembrar que as inscrições do PAC são até agora, dia 31 de março, né? Sim. Então, que os municípios possam ficar atentos em relação a isso. Importante também a gente olhar numa visão macro que o plano municipal não está isolado, ele está vinculado ao PlanSAB, ao Plano Nacional de Saneamento Básico. Então, tudo é uma assertividade para dar melhor capilaridade e representatividade. O Plano Nacional não vai contemplar as necessidades de um município. Então, a gente tem também, principalmente com o Marco Legal de 2020, agora, 14.026, a possibilidade de regionalização. Então, caso o município esteja inserido numa região de regionalização, seja por microrregião, por blocos de referência, enfim, esse plano municipal ele precisa contemplar essa intersetorialidade com outros planos, como também planos de bacia, planos de consórcios para resíduos sólidos. Então, o plano municipal ele é um instrumento de diversos outros que estão junto corroborando para a universalização dos serviços e principalmente o PlanSAB. Bruno, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, que são esses momentos a gente que tem a oportunidade de falar sobre saneamento, falar sobre planejamento, e o Ministério da Cidade, né, como entidade financiadora do Plan Sanear, fica muito feliz, né, que o projeto tem essas iniciativas de divulgação, porque eu entendo que, pela experiência que eu tenho de plano municipal, a chave do sucesso está na comunicação e principalmente no convencimento, principalmente dos gestores e da população, da importância dos planos municipais. Ou seja, quando o município e o gestor abraçam a ideia, a probabilidade dos planos saírem bons e desse plano sair do papel é muito grande.
É isso, Bruno. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Com certeza foi uma conversa enriquecedora, de muito aprendizado. E você, ouvinte, obrigada por nos acompanhar até aqui em mais um episódio do Plan Sanear Conectado. E até o próximo.